O rico e Lázaro. Jesus está falando a seus discípulos sobre o uso correto das riquezas materiais, explicando que não podemos ser escravos delas e ao mesmo tempo ser escravos de Deus. Os fariseus também estão escutando isso e começam a zombar de Jesus, porque são amantes do dinheiro. De modo que ele lhes diz: Vós sois os que vos declarais justos perante os homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque aquilo que é altivo entre os homens é uma coisa repugnante à vista de Deus. Chegou o tempo para se inverter a situação daqueles que são ricos em bens do mundo, em poder político e em controle e influência religiosos. Eles hão de ser rebaixados. No entanto, as pessoas que reconhecem sua necessidade espiritual hão de ser enaltecidas. Jesus indica esta mudança ao prosseguir dizendo aos fariseus: A lei e os profetas existiram até João, o batizador. Dali em diante, o reino de Deus está sendo declarado como boas novas, e toda sorte de pessoa avança impetuosamente em direção dele. Deveras, mais fácil é passar em céu e terra do que passar sem cumprimento uma só partícula de uma letra da lei. Os escribas e os fariseus orgulham-se de sua professa aderência à lei de Moisés. Lembre-se de que, quando Jesus milagrosamente deu visão a certo homem em Jerusalém, eles se gabaram. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. Mas agora, a lei de Moisés já cumpriu seu objetivo intencionado de conduzir os humildes ao Rei designado por Deus, Jesus Cristo. De modo que, com o começo do ministério de João, toda sorte de pessoa, especialmente os humildes e os pobres, esforçam-se para se tornar súditos do reino de Deus. Visto que a lei mosaica está então sendo cumprida, eliminar-se-á a obrigação de guardá-la. A lei permite o divórcio por vários motivos, mas Jesus diz agora: todo aquele que se divorciar de sua esposa e se casar com outra, comete adultério. E quem se casar com uma mulher divorciada do marido, comete adultério. Como essas declarações devem irritar os fariseus, especialmente visto que permitem o divórcio à base de diversos motivos. Continuando com suas observações aos fariseus, Jesus conta uma ilustração sobre dois homens, cuja condição social ou situação, por fim, mudou dramaticamente. Consegue discernir quem são representados por esses homens e o que significa a inversão da sua respectiva situação? Mas certo homem era rico, explica Jesus, e costumava cobrir-se de púrpura e de linho, regalando-se de dia a dia com magnificência. Mas certo mendigo, de nome Lázaro, costumava ser colocado junto ao seu portão, estando cheio de úlceras e desejoso de saciar-se com as coisas que caíam da mesa do rico. Sim, também os cães vinham e lambiam as suas úlceras. Jesus usa aqui o rico para representar os líderes religiosos judaicos, incluindo não só os fariseus e os escribas, mas também os saduceus e os principais sacerdotes. São ricos em privilégios e oportunidades espirituais e comportam-se como aquele rico. Sua vestimenta de púrpura régia representa sua posição favorecida, e o linho branco significa que eles se consideram justos. Esta orgulhosa classe do rico encara as pessoas pobres, comuns, com total desprezo, chamando-as de Amharetes, ou povo da terra. O mendigo Lázaro representa, pois, essas pessoas, às quais os líderes religiosos negam o devido nutrimento e privilégios espirituais. Portanto, assim como o Lázaro cheio de úlceras, as pessoas comuns são menosprezadas como espiritualmente doentes e dignas de se associarem apenas com cães. No entanto, os da classe de Lázaro têm fome e sede de alimento espiritual, e por isso se encontram junto ao portão,
procurando receber quaisquer míseras migalhas de alimento espiritual que porventura caiam da mesa do rico. Jesus passa agora a descrever mudanças na condição do rico e de Lázaro. Quais são essas mudanças e o que representam? O rico e Lázaro passam por uma mudança. O rico representa os líderes religiosos, favorecidos com privilégios e oportunidades espirituais, e Lázaro, o povo comum, faminto de nutrição espiritual. Jesus continua o seu relato, descrevendo uma mudança dramática nas circunstâncias desses dois homens. Ora, no decorrer do tempo, diz Jesus, morreu o mendigo e foi carregado pelos anjos para a posição junto ao seio de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado. E no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu Abraão de longe, e Lázaro com ele na posição junto ao seio. Visto que o rico e Lázaro não são pessoas literais, mas simbolizam classes de pessoas, logicamente a morte deles também é simbólica. O que simboliza ou representa a morte de cada um deles? Jesus acabou de indicar uma mudança nas circunstâncias, dizendo que a lei e os profetas existiram até João, o batizador, mas que dali em diante o reino de Deus estava sendo declarado. Portanto, é com relação à pregação de João e de Jesus Cristo que tanto o rico como Lázaro morrem quanto à sua circunstância ou condição anterior. Os da humilde e arrependida classe de Lázaro morrem para com a sua anterior condição espiritualmente despojada e entram numa posição de favor divino. Ao passo que antes procuravam junto aos líderes religiosos o pouquinho que caísse da mesa espiritual, agora as verdades das Escrituras apresentadas por Jesus suprem as suas necessidades. São assim levados para a posição junto ao seio, ou situação favorecida do Abraão maior Jeová Deus. Por outro lado, os que compõem a classe do rico vêm a estar sob o desfavor divino, devido à persistente recusa de aceitarem a mensagem do reino ensinada por Jesus. Desta forma, morrem para com a sua posição anterior de aparente favor. De fato, fala-se deles como estando em tormento figurativo. Ouça o que diz o rico. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro mergulhe a ponta do seu dedo em água e refresque a minha língua, porque eu estou em angústia neste fogo intenso. O que atormenta os indivíduos da classe do rico são as mensagens de julgamento ardente de Deus proclamadas pelos discípulos de Jesus. Querem que os discípulos desistam de declarar essas mensagens, dando-lhes assim certa medida de alívio de seus tormentos. Mas Abraão disse, Filho, lembra-te de que recebeste plenamente as tuas boas coisas no curso da tua vida, mas Lázaro, correspondentemente, as coisas prejudiciais. Agora, porém, ele está tendo consolo aqui, mas tu estás em angústia. E, além de todas essas coisas, estabeleceu-se um grande precipício entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem podem pessoas passar de lá para nós. Quão justo e apropriado é que tal reversão dramática ocorra entre a classe de Lázaro e a do rico. A mudança nas condições ocorre poucos meses depois. Em Pentecostes de 33 era comum, quando o velho pacto da lei é substituído pelo novo pacto. Fica então inequivocamente claro que os discípulos, não os fariseus e outros líderes religiosos, são os favorecidos por Deus. O grande precipício, que separa o simbólico rico dos discípulos de Jesus, portanto, representa o julgamento imutável e justo de Deus. A seguir, o rico pede ao pai Abraão, Envia Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Assim,
O rico admite que tem uma relação mais íntima com outro pai, que na verdade é Satanás, o diabo. O rico pede a Lázaro que amenize as mensagens de julgamento de Deus para que seus 5 irmãos, seus aliados religiosos, não sejam colocados neste lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, que escutem a estes. Sim, para que os 5 irmãos escapem dos tormentos, tudo o que tem a fazer é acatar os escritos de Moisés e dos profetas, que identificam a Jesus como Messias, e daí se tornar discípulos seus. Mas o rico objeta: não assim, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Contudo, disse-lhe: se não escutam Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos se alguém se levantar dentre os mortos. Deus não fornecerá sinais ou milagres especiais para convencer as pessoas. Para granjear o seu favor, elas devem ler e aplicar as Escrituras.